E para bem iniciarmos esse nosso momento, convido todos para fazermos a nossa prece inicial. Vamos mentalizar Jesus. Aqueles que o preferirem poderão ficar de olhos fechados para melhor concentração. E nós lembramos de preparar a água para receber o medicamento de que cada um precisa, seja para o corpo físico, para o perispírito, para o espírito, vamos falar assim só dos três, né, mais conhecidos, para que todos nós nos sintamos fortalecidos para continuar a nossa luta diária, né? Vamos lá? Pai de misericórdia, Jesus Divino Mestre, com os corações agradecidos por tudo que temos recebido, Senhor, pelas bênçãos, pela paz, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do aprendizado. Aqui estamos para darmos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em nossos lares. Pedimos, Senhor, a limpeza fluídica para todos os lares, o amparo e assistência amorosa para todos os nossos familiares, presentes e ausentes, encarnados e desencarnados. Que todos, nesse instante, possamos sintonizar com o plano mais alto, mais elevado, a fim de que recebamos aquelas vibrações, aquelas irradiações que tanto benefício nos trazem. E com a oração que Jesus nos ensinou, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, na sequência do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, que é o maior, senão um dos maiores itens do Evangelho, pois fala de um tema que é motivo de preocupação para todos nós, que é o desprendimento dos bens terrenos. Se não é preocupação de todos, deveria ser, né? Porque isso evitaria muito sofrimento lá no plano espiritual. Então, vamos lá, amigos. Infelizmente, no homem que possui bens de fortuna, há um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico atordoar o infeliz que implora a sua assistência. Então, meus irmãos, vamos fazer um breve comentário sobre esse trecho, porque é algo que muitas vezes entristece-nos saber que existem, né, aquelas pessoas que, tão fortes ou tão intensos quanto a quantidade de bens que ele tenha, o sentimento que é tão forte quanto o apego a esses bens. Qual é? É o orgulho. Então, nessa situação, a criatura se vangloria, ela se cumprimenta, se festeja, porque ela alcançou o sucesso material, profissional. Então, o que é comum nós vermos é que esses novos ricos vão atormentar aqueles irmãos que os procuram, pedindo auxílio, pedindo assistência, pedindo qualquer donativo. E aí, muitas vezes, o que eles ouvem?
o novo rico se põe a desfilar as suas habilidades. Ah, eu sou bom em fazer isso, eu sou bom naquilo, eu sou ótimo nisso. Ou então ele fala dos seus trabalhos, né? Como ele tem feito, aonde ele chegou, e daí um suceder de situações que mais pioram a condição daquele que está necessitado. Por quê? Por humilhá-lo, constrangê-lo, né? E muitas vezes ainda vem com a fala que é como se estivesse pisando fundo na ferida, que é o quê? Faça o que eu fiz. Como é que nós podemos sugerir ou dizer para alguém, faça o que eu fiz, se nós não conhecemos o outro, se nós não temos informações detalhadas sobre como foi e tem sido a luta do outro nesta vida? Nós não temos como comparar ninguém com ninguém, meus amigos e amigas, pois cada um de nós tem a sua individualidade, cada um de nós está num estágio evolutivo, cada um tem as suas preferências, seus hábitos, seus gostos, seus vícios e tudo mais. Então, essa posição é muito infeliz, porque aquele que a atingiu, ele está manifestando o orgulho, a sua vaidade de ter conseguido, né? O resultado pelo seu esforço, mas com essa postura, ele acaba humilhando, constrangendo, rebaixando aquele que o ouve falar assim. Segundo está convencido, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que amelhou, que juntou, cabendo a eles apenas o mérito de a possuir. Então, esse novo rico, ele está tão convencido que ele em nenhum momento considera o fato de que a bondade de Deus é que o auxiliou a obter a fortuna que ele ajuntou, que ele conseguiu, dizendo ou entendendo ele, esse novo rico, que ele conseguiu apenas, exclusivamente por mérito seu, por esforço seu, que ninguém o ajudou. É um absurdo a criatura deixar-se cegar pelo orgulho e dizer algo tão fora de propósito quanto isso. Sabe por quê? Você sabe? Porque, meu amigo, minha amiga, todos nós dependemos uns dos outros. Esse indivíduo, essa pessoa, para conquistar os seus bens, a sua fortuna, ele trabalhou, sim, mas ele não precisou da colaboração de outros, ele não precisou contratar serviços secundários para ele executar a parte que lhe cabia. Então, como ele pode dizer que tudo foi mérito dele? Ele não trabalhou sozinho, né? Pensaram nisso? Ainda assim, se ele falar para mim, Vânia, mas ele não teve nenhum funcionário. Ah, mas ele tinha quem cuidasse de onde ele morava, cuidasse da roupa, ele tinha o restaurante ou self-service, o que for, para ele se alimentar, ou então ele trazia marmita de casa. Então, meu caro, não tem saída para essa situação, porque essa manifestação do orgulho é extremamente ignorante, no sentido real da palavra ignorante, é que desconhece, por mãos invisíveis ou visíveis, por situações as mais variadas, se nós pedirmos,
Deus nos auxiliará. Na medida do nosso esforço, do nosso mérito, nós receberemos mais ajuda proporcional a esse esforço. E aí, ainda nós temos que recordar que aquelas pessoas que não acreditam em Deus, em Jesus, como nós falamos no nosso encontro anterior, essas pessoas, no fundo, sabem que existe uma força superior, uma inteligência superior, que é responsável por tudo que existe. Então, a criatura precisa refletir, pensar mais naquilo que ele fala, muitas vezes por conta do acentuado materialismo, do apego extremado aos bens terrenos. E nós cumprimos aqui na Terra, não é? A nossa tarefa nessa presente existência e retornamos, meu caro, de mãos vazias. Não levamos nadinha desse mundo, nem as nossas roupas, nem os objetos pessoais, nem joias, nem carro, nem casa, nem imóveis, nada, nada, nada. O espírito vai, ó, do jeitinho que chegou, sem roupa. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda, quer dizer, tapa os olhos, e ele tapa também os ouvidos. Por quê? O orgulhoso não quer ver, ou se vê, ele não reconhece, ele não admite, ele nega. E ele não quer ouvir. Por quê? Ele é tão apegado à riqueza material, aos bens, às propriedades e tudo ou mais, aos títulos, que ele não quer ouvir ninguém lhe falando nada. Por quê? Ele tem cristalizada na sua mente aquela ideia de que tudo que ele conseguiu foi fruto apenas do seu esforço. Continuando, apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Olha aí que coisa séria, muito séria. Mesmo que a criatura não acredite, existe um Deus que sabe tudo, que observa tudo. Está lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, os atributos de Deus. Soberanamente bom, justo, misericordioso, onipotente, imaterial, eterno. E aí vai. Então, não tem condição nenhuma de dizer assim, eu vou esconder disso de Deus, eu vou enganá-lo. Não. Somos nós que temos que conquistar. Por quê? A mensagem continua. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Como depositário desses bens, o homem não tem o direito de os dilapidar, acabar com eles, nem de os confiscar, pegar em proveito próprio, tomar. Prodigalidade, é aquele que esbanja, não é generosidade, é muitas vezes uma forma de egoísmo. Alguém que esbanje a mão cheias o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para satisfazer ou para prestar um serviço. Então, muitas vezes as criaturas esbanjam, quer dizer,
gastam a sua riqueza à toa. E quando fazem isso, querendo demonstrar que são pessoas desprendidas, que não dão importância para as coisas materiais, isso é o quê? Descaso e indiferença. O que é indiferença? Aqui, ó, o ombro faz assim. Tanto faz como tanto fez. Esse ainda é pior, né? Porque o esbanjador, além de gastar a riqueza com futilidades, com coisas sem importância, com coisas supérfluas, né? Ele não pensa nem no seu futuro. Ele não é nem um pouquinho previdente. E aí o que acontece? Como um homem é depositário desses bens, isto é, Deus nos deu para que nós os aplicássemos para o bem da sociedade, da cidade em que vivemos, para o progresso, para dar emprego para as pessoas, para trazer mais cultura, mais conhecimento, mais instrução, mais saúde e assim por diante. E aí, aquele que esbanja, então, a sua mão de ouro, vai dando, vai dando, vai dando, ele muitas vezes não vai ter um centavo para pagar um serviço qualquer. E aí, qual é a consequência, a continuidade dessa postura? O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura. Eu acabei de falar. Em perdê-las sem murmurar, caso apraza, quer dizer, agrade a Deus retirá-la. Uau! Olha lá, o que é o desapego aos bens terrenos? Tem gente que acha que é dar tudo o que tem e viver na miséria. Olha o que ele fala. Vamos gravar isso aí. Desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, saber servir-se da riqueza em benefício dos outros, em não sacrificar a riqueza por conta dos interesses que não damos para a vida futura. E nós devemos nos preocupar, sim, mas não acumular, é diferente. Em perdê-las sem queixar. Você já viu, já soube, nós já vimos quantas pessoas ganharam a loteria esportiva quando começou e ficaram sem nada. Loteria esportiva, BBB, mais um monte de coisas, né? E a criatura, ela vai demonstrar que ela é desprendida quando acontece isso e ela não se queixa, ela não reclama. E ainda sabendo que Deus quem tirou da criatura. Se por efeito de reveses imprevistos vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu nos deste, tu nos tiraste, seja feita a tua vontade. É o Jó também. Tinha abundância, depois ficou sem nada. Eis o verdadeiro desprendimento. Se isso acontecer conosco, nós agradecemos a Deus, porque o Deus sabe que se nós ficássemos muito tempo com aquela fortuna, nós estaremos complicando ainda mais a nossa jornada evolutiva, trazendo muito mais sofrimento e dificuldades para as próximas encarnações. Sede, antes de tudo, submissos. Aceitemos aquilo que Deus nos confiou, nos emprestou, porque Ele dá a cada um o de que cada um precisa, viu? Tanto é verdade isso, que há pessoas que trabalham e não conseguem aprumar na vida material, não conseguem aquele equilíbrio na vida espiritual.
Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, quem é? Deus, pode novamente restituir o que vos tirou. Pode. Você pode ser rico, aí perder tudo. Aí, se você tiver modificado as suas ideias, o seu comportamento, Deus pode devolver através de situações que você nem imagina. Resistir com coragem ao abatimento, ao desespero que vos paralisam as forças. Por quê? Tem pessoas, quando perdem tudo, se suicidam, tiram a própria vida. Quando Deus vos desferir um golpe, jamais esqueçais que, ao lado da mais rude prova, da dificuldade mais difícil, ele sempre coloca uma consolação. Ponderai, analisai, refleti sobre tudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. E essa ideia vos ajudará a desprender-se desses últimos, dos bens materiais. O pouco apreço, o pouco valor que se ligue a uma coisa torna menos sensível à sua perda. Quanto mais nós valorizamos as coisas materiais, mais a perda delas nos machuca, nos fere, nos atinge. Quanto menos a gente liga, aquilo menos incomoda. O homem que se apega aos bens terrenos é como uma criança, que só vê o momento presente. O que deles se depreende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, por compreender estas palavras proféticas do Salvador, de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Uau! Que trecho maravilhoso! Uma pancada na nossa consciência para nós refletirmos e começarmos o quanto antes a prática do desprendimento. Porque, meus caros, a corrente fluídica, energética, que prende as pessoas a esses bens, ela é tão danosa, tão prejudicial, que muitos desencarnam. O corpo morre, mas eles continuam aqui ligados à Terra por conta do que aqui deixaram. E nesse compasso de tempo, alguns espíritos ficam até milhares de anos. Você duvida? Vamos estudar, neném. Vamos estudar. E quem participa de reunião mediúnica sabe do que eu estou falando. Há muito tempo atrás, recebemos, através da psicofonia, um espírito. E conversa vai, conversa vem. Sabe em que tempo ele tinha parado? Pela descrição, pelo comentário que ele fazia do lugar onde viveu, das roupas e tudo mais, em plena Idade Média, século 12, 13, 14, 15. Você já pensou? Eita! É tempo pra caramba! Então você poderá dizer assim, Ivânia, você pode falar que eu não estou nem aí, eu não acredito nada disso? Ué, você pode pagar para ver, então fecha depois, né? Eu vou orar por você, vou pedir a Deus misericórdia, né? Porque o sofrimento pelo qual se passa nessa situação, quando nós retornamos à parte espiritual, é terrível, é difícil. Fica martelando a mente no ouvido assim, ó, o dia inteiro, escutando vozes, tendo pesadelos. É uma agonia imensa. Então, vamos, meus queridos, minhas queridas, refletir com muita calma, sem desespero,
sem fazer bobagem, sem precipitar. O importante é viver de acordo com o nosso ganho. Não entra nessa de empréstimo, de consignado, de agiota, de sei lá o quê, nada. O que tiver que vir para você, virá. Tudo depende da nossa semeadura. Nós já aprendemos isso. E Jesus falou a cada um de acordo com suas obras. Então, que cada um busque fazer o seu melhor, viver com simplicidade, no sentido de não dar às coisas maior valor do que elas tenham, porque elas estragam, elas passam, elas são descartáveis. Nós mesmos, agora mesmo, vamos virar descartáveis também. É. Então, amigos, essa é a nossa contribuição de hoje. E agora eu passo a palavra para a nossa querida Norminha para finalizar esse item 14 que está, ó, 10. Até mais, pessoal. Gratidão, querida Vânia. Olá, queridos irmãos. Vamos então prosseguir com essa mensagem profunda que Lacordaire nos presenteou. Ele continua assim: o Senhor não ordena abdicar do que se possui, para se reduzir a uma mendicidade voluntária e tornar-se uma carga para a sociedade. Agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. É um egoísmo de outro gênero, porque é se isentar da responsabilidade de que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Vamos parar um pouquinho para refletir? Ou seja, meus irmãos, o verdadeiro sentido do desprendimento não é abdicar de tudo e se tornar um peso para os outros, mas sim não ser escravo do que se possui. E muitos de nós caímos nessa enrascada, entendeu? Eu conheci um comerciante honesto, muito trabalhador, do bairro que eu fui nascida e criada. Ele era muito respeitado por todos no bairro, mas ele não se permitia descansar, não. Ele trabalhava de domingo a domingo atrás de um balcão. Fez desse o objetivo de sua vida. Construiu um patrimônio enorme para quem veio da Itália como imigrante sem nada. Entendeu? Até prédio ele construiu, deixando amparado cada um de seus filhos com uma moradia. Deixou uma vila de casas para que dali se tirasse também rendimentos. Tinha muitos bens, terrenos, muita coisa, casa de praia, porém, não desfrutava de nada disso. Era escravo. Trabalhava, trabalhava, trabalhava. Até que um dia, ele se viu enfermo. Estava com leucemia. Numa época que essa enfermidade ainda não tinha cura. Então, ele ficou impossibilitado de ir para o armazém. E a filha dele, muito querida, muito dedicada ao pai, ela me relatou que o esposo dela levou-o para passear.
falou: o senhor merece passear, já trabalhou muito, não é? Para distraí-lo, que ele não se conformava de não estar trabalhando. E aí, pela primeira vez, ele sai do Rio de Janeiro e vai conhecer a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. E ele ficou tão encantado com aquilo que ele confessou para a filha e o genro: o que eu fiz da minha vida? É por isso que precisamos vigiar e orar, meus irmãos. A riqueza deve ser utilizada com responsabilidade social. Ela é uma ferramenta de trabalho. Jogá-la fora por voluntária mendicidade seria uma forma de egoísmo também, pois exime o indivíduo da responsabilidade de gerar os recursos e ajudar o próximo com aquilo que Deus lhe confiou. A doutrina espírita, meus irmãos, ela nos convida a termos o coração desapegado e usar os bens terrenos para o bem, combatendo o orgulho e o egoísmo, em vez de acumular por vaidade ou desperdiçar. Ela ensina-nos que a verdadeira pobreza é a humildade perante Deus, e não a falta de recursos materiais que inviabilize a própria subsistência e cause ônus à sociedade. Assim, meus irmãos, passamos a entender que o desapego deve ser mental e moral dos bens, utilizando a riqueza como ferramenta de auxílio e responsabilidade social, e não como uma fonte de egoísmo ou indolência. Portanto, a doutrina espírita incentiva o trabalho e a resignação também, buscando a evolução através de quê? Do uso correto da riqueza, e não pela negação da vida material, que foi o que o exemplo que eu trouxe fez, né? Ele não distribuiu a riqueza, mas ele gastou a vida toda só acumulando riqueza. E hoje, aqueles de nós que ainda visitam o bairro veem que, como já era previsto, tudo está sendo dilapidado pelos herdeiros. Entendeu? Vamos, então, prosseguir a leitura do texto de Lacordaire sobre a fortuna. Diz ele ainda: Deus a dá a quem lhe parece bom para geri-la, em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna quando Deus vô-la dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer em administrando-a com sabedoria. Vamos parar novamente, meus irmãos. Por quê? Porque André Luiz vai nos aprofundar o esclarecimento num trecho do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, Psicografia de Antônio Baduy Filho, na lição 213, intitulada Erro. Então, André nos diz, num pequeno trecho, um ensinamento precioso. A fortuna material tem finalidade útil, que é alavancar o progresso em favor do bem comum.
Se você deseja se desfazer da riqueza, alegando que ela prejudica a evolução do espírito, na verdade, está fugindo da missão que a providência divina lhe atribui e comete perigoso erro, pois será pobre de dinheiro, mas rico de rebeldia à vontade de Deus. É para a gente pensar, né, meus irmãos? É para nos servir de exemplo, certo? Vamos prosseguir com a leitura? Saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando não é necessário, é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele a quem chegue o que se chama no mundo uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo. Dai-me a força de cumpri-lo, segundo a vossa santa vontade. Então, meus irmãos, não é fazer como aqueles que a nossa irmã Vânia exemplificou, que acertaram na loteria, ganharam prêmios, né, nos programas televisivos e jogaram tudo fora, sem aplicar, né, no bem comum. E assim, neste trecho, né, Lacordaire trata sobre a desigualdade das riquezas e o papel do dinheiro como ferramenta de evolução espiritual e não como um fim em si mesmo. Quando ele diz saber passar sem a fortuna quando não a tem, está se referindo à prova da pobreza ou da simplicidade. A doutrina espírita nos ensina que a falta de recursos não é uma punição divina, mas uma oportunidade para desenvolver a resignação, a paciência, o trabalho, a fé na providência. Não invejar os ricos, portanto, não se revoltar contra o destino se você está passando por uma encarnação de pobreza. E compreender que a verdadeira riqueza é a moral, que a felicidade não depende de bens materiais. E não depende mesmo, meus irmãos. A gente tendo condições de possuí-los, nada mais justo que possamos possuí-los, mas sem nos tornarmos, não é, viciosos, sem deixarmos ser possuídos por eles, cada vez querer mais, mais e mais. Entendeu? Quando Lacordaire diz saber sacrificá-la quando isso é necessário, significa, meus irmãos, não ser escravo do dinheiro e estar pronto a perder bens materiais, seja por circunstâncias da vida. Olha quantos irmãos com as intempéries da natureza perdem tudo que construíram uma vida inteira, não é verdade? São muitas as circunstâncias, né? Ou fazendo caridade para ajudar alguém, ou para manter a integridade moral. Então, essa fortuna é despendida, mas sem desespero, porque você já tem amor ao próximo como a si mesmo. E aí você vê uma pessoa em situação difícil na sua família, ou não, uma pessoa amiga, ou quantos doam valores para as regiões que são acicatadas por guerras, por intempéries climáticas.
mas por total desapego, sem ficar desesperado, porque está dispondo, né, daquela quantia. Quanto ao novo encargo que Lacordaire menciona, o texto sugere que quem recebe uma boa fortuna não deve vê-la apenas como prazer pessoal, mas como uma missão, um encargo de usar esse recurso para o bem e de acordo com a vontade de Deus. A essência, meus irmãos, do ensinamento é o desapego. Ser administrador dos bens da terra e não escravo deles, agindo como depositário da riqueza de Deus. E aí, meus irmãos, Lacordaire vai finalizar esse precioso item 14 com a seguinte fala: Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não olvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creiais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que é, senão, um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Assim ele finaliza. Lacordaire, Constantina, 1863. A gente precisa entender, meus irmãos, que se hoje estamos vivenciando a pobreza, é porque é necessário, como nós vimos, mas essas oportunidades, elas são alternadas, entendeu? No livro O Céu e o Inferno, tem uma mensagem belíssima em Espíritos Felizes, da Condessa, esqueci agora o nome da Condessa, que ela passou por diversas existências de total pobreza, mas ela nunca se rebelou contra a situação, perseverou, resignou-se, e aí ela ascendeu tanto evolutiva, espiritualmente, que aí ela pôde pedir para passar por uma encarnação de riqueza, porque ela já havia vivenciado a pobreza e passou bem por ela. E conseguiu também vivenciar muito bem a prova da riqueza aqui na matéria. Desencarnou jovem, aos 36 anos, mas não tinha quem não lamentasse no seu enterro, porque ela fora uma pessoa que fez tudo o que podia com a sua riqueza. No trato, na solidariedade, na caridade, entendeu? Tratando bem os seus subjugados, não é verdade? Ela foi um exemplo para todos nós do bom exercício da prova da riqueza, entendeu? Espíritos felizes, quer ver?
a Condessa Paula, é esse o nome dela, que eu estava esquecida, eu vi agora no livro, entendeu? Então, meus irmãos, ele vai finalizar, então, essa mensagem, o nosso querido Lacordaire, nos trazendo essa profunda reflexão sobre o uso da riqueza à luz da imortalidade da alma. Afinal, ninguém é dono da riqueza, mas apenas depositário ou tutor dela. A fortuna é um bem confiado por Deus e não uma doação definitiva. Portanto, a pessoa rica deve prestar contas do uso que fez desses recursos ao retornar ao mundo espiritual. Lá não interessa os bens materiais conquistados ou os títulos acumulados, não é? Nada disso. E sim a boa utilização dos recursos que lhe foram confiados. Em função social, meus irmãos, em benefício do bem comum, gerando empregos, auxiliando os necessitados, investindo em qualquer área, seja ela científica, artística, na saúde, na educação, impulsionando o progresso. Quem consegue passar bem por essa prova difícil da riqueza, dá saltos evolutivos, entendeu? É considerado, então, agora, um depositário infiel aquele que usa a riqueza exclusivamente para satisfazer o orgulho, a vaidade e a sensualidade. O egoísmo e o apego excessivo aos bens materiais são vistos como obstáculos à evolução moral, prendendo o espírito à terra, como a Vânia exemplificou, e desviando dos seus objetivos espirituais. Pontua também sobre a caridade como restituição. A frase, aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus, interpreta-se no sentido de que a caridade não é apenas uma virtude, mas um dever moral de justiça. A riqueza, muitas vezes, é fruto de trabalho passado ou uma prova de sabedoria, como foi o caso da Condessa, que eu citei. E sua correta aplicação, aliviando o sofrimento alheio, é a maneira de equilibrar a conta com a espiritualidade. Como foi confiado a você ter a riqueza, dê uma boa utilização para ela, socialmente, em prol dos seus irmãos. Em resumo, a mensagem exorta que a riqueza seja usada como ferramenta de progresso e caridade, e não como instrumento de egoísmo, lembrando que a verdadeira propriedade é a espiritual. Esse foi o nosso entendimento, meus irmãos, para essa belíssima mensagem que hoje estudamos, finalizando o capítulo 14. Agora, com o nosso coração cheio de alegria, né, por tanto conhecimento que aqui nós tivemos oportunidade de usufruir, nós vamos passar para o momento da magnetização da água, lembrando, não é, que ela pode ser feita por nós mesmos, encarnados, impondo as mãos sobre os recipientes de vidro branco, transparente, não é? Ou pelos espíritos com essa atribuição. Basta que na prece a gente mencione, entendeu? E também que as propriedades da água permitem que ela absorva com facilidade energias e fluidos salutares, meus irmãos, capazes de atenderem nossas necessidades espirituais e físicas, inclusive medicinais.
e como um remédio, tem que ser ingerida em pequenas doses, 3 vezes ao dia, com fé, ingerindo e mentalizando para que ele possa regenerar-nos nas nossas necessidades. Certo? Vamos então fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos para a nossa prece de magnetização. Graças a Deus. Obrigada, Senhor da vida. Permita que venham dos laboratórios espirituais, através desses irmãos que nos auxiliam em seu nome, Senhor, os fluidos balsâmicos medicamentosos necessários à transformação dessa água num remédio para os corpos físicos e espirituais das pessoas que dela fizerem uso. Em nome do nosso Pai Maior, eu vos suplico humildemente, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E agora, para encerrarmos o nosso abençoado encontro, vamos mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos ao alto para a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos e proferindo: graças a Deus. Gratidão, querido Mestre amado, divino, por tanto ensinamento que nos chega através do seu Evangelho de amor. Gratidão a esses amigos espirituais que, em seu nome, Mestre, estão sempre conosco, nos inspirando, nos assistindo, proporcionando interpretações profundas, valiosas dos seus ensinamentos de luz. Mas, acima de tudo, gratidão ao nosso Pai Maior, que nos permite a vida, essa oportunidade de estudo, que as suas bênçãos, Pai amoroso, possa envolver a nós, as nossas famílias, a todas as famílias do nosso país, e que essas suas bênçãos infinitas, Pai, possam ser estendidas a todo e qualquer irmão que estiver em necessidade, seja uma necessidade física, emocional, psicológica. Que as suas energias de amor e paz possam penetrar nas mentes dos governantes, para que eles possam ser justos, para que eles possam fazer cessar a guerra. Misericórdia, Pai, de todos os que perdem os seus filhos, seja na violência urbana, seja nas guerras, seja nas intempéries climáticas. Consolo para os que vão, consolo, Pai, para os que ficam. Misericórdia de todos nós, seus filhos, em caminhada terrena, para que cada vez mais as suas luzes de amor iluminem a nossa consciência, para que possamos, a partir de nós, iniciarmos a paz. A paz do mundo começa em cada um de nós. Gratidão, Pai amoroso. Muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos, dos dois lados da vida, do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Até a semana que vem,
Se Deus quiser, meus irmãos, muita paz.